Oi, meu bem. Senta aqui pertinho da vovó que preciso te contar uma coisa importante. Olha só o mundo como está hoje. Guerras por todo lado, crises econômicas, inflação subindo, desemprego crescendo. Tudo tão incerto, não é mesmo? Sabe, eu já vi tudo isso antes, minha querida. Passei pela Segunda Guerra, pela hiperinflação, por recessões que pareciam não ter fim. E foi justamente nesses momentos que aprendi as lições mais valiosas da vida. Minha avó sempre dizia: filha, quando os tempos ficam difíceis, é a sabedoria dos antigos que nos salva. Hoje, vendo as tensões mundiais, os conflitos armados se espalhando, as economias balançando e os preços dos alimentos disparando, eu sinto no coração que é hora de compartilhar esses conhecimentos ancestrais. Não é paranoia, meu amor. É prevenção. É inteligência. Esses segredos que vou te contar agora salvaram muitas famílias quando parecia que o mundo ia acabar. São dicas de sobrevivência e economia que toda família deveria conhecer. Principalmente agora que vivemos tempos tão parecidos com aqueles que eu já enfrentei. Porque a história se repete, minha filha. E quem não se prepara, sofre. Mas antes, meu bem, me conta. Qual truque você aprendeu com a sua vovó ou faz aí na sua casa? Escreve aqui nos comentários. No próximo vídeo, eu, a vovó, vou escolher os melhores truques que vocês mandarem para colocar e compartilhar com todo mundo. Vai ser uma alegria enorme. Deixa seu truque aí, viu? Tô esperando. Conservar carne no sal grosso. Quando não tinha geladeira e a carne precisava durar, eu cobria ela toda com sal grosso. Fazia uma camada bem grossa, como se fosse um casulo. O sal puxava toda a umidade e a carne ficava conservada por semanas. Depois era só tirar o sal, dar uma lavadinha e estava prontinha para cozinhar. Era assim que a gente guardava a carne do porco que matava no sítio. Secar carne ao sol. Cortava a carne em fatias bem fininhas e pendurava no varal para secar ao sol. Tinha que ser em dia bem quente e seco. Depois de uns 3 dias, ficava que nem charque, durinha mas conservada. Essa carne seca durava meses sem estragar. Cozinhava com feijão ou fazia paçoca de carne pilada. Era proteína garantida para o ano todo. Conservar ovos na cal, minha mãe ensinava. Pegava um pote grande, colocava os ovos inteiros, sem lavar, e cobria tudo com cal virgem. Depois completava com água até cobrir bem. Os ovos ficavam conservados por mais de 6 meses. A casca ficava meio mole, mas por dentro estava fresquinho. Era nossa geladeira natural. Banha para conservar. Derretia a banha do porco e guardava a carne cozida dentro dela. A banha solidificava e criava uma proteção que não deixava o ar chegar na carne. Durava muito tempo assim. Também fazia isso com linguiça. Era só esquentar um pouquinho que a banha derretia e a carne saía prontinha. Defumar no fogão a lenha. Usava serragem molhada no fogão a lenha para defumar carne e peixe. O importante era fazer bastante fumaça sem muito fogo. Deixava a carne pendurada na chaminé por dias. Depois ficava com aquele gostinho especial e conservada por muito tempo. Era um método antigo que nunca falhava. Conservar verduras na areia, fazia uma caixa com areia bem seca e enterrava as cenouras, batatas e beterrabas com as folhas para cima. A areia mantinha a umidade certa e as verduras ficavam frescas por meses. No inverno, quando não tinha verdura na horta, era só ir lá na caixa de areia que tinha legume fresquinho. Água com sal para conservar. Fazia uma salmoura bem forte. Água com muito sal até não dissolver mais. Guardava queijo, azeitona, palmito, tudo que precisava conservar. O sal criava um ambiente que não deixava bactéria ruim crescer. Era nosso conservante natural e funcionava perfeitamente. Secar frutas no telhado. Cortava as frutas em fatias e colocava em cima de uma tela no telhado para secar. Maçã, pêssego, uva, tudo virava passa. Guardava em potes bem fechados e tinha doce o ano inteiro.
No inverno, cozinhava essas frutas secas com um pouquinho de açúcar e ficava uma compota deliciosa. Conservar leite sem geladeira, fervia o leite e colocava numa panela dentro d'outra com água fria. Trocava a água várias vezes por dia para manter fresco. Ou então fazia coalhada. Deixava o leite coalhar naturalmente e guardava na água fria. Era nossa forma de ter laticínio sem geladeira. Plantar horta de inverno. No outono, plantava couve, repolho, alface de inverno, rabanete, verduras que aguentam frio. Assim, mesmo quando outras plantas morriam, ainda tinha verdura fresca no quintal. A couve, então, nem se fala. Quanto mais frio, mais doce ela ficava. Fazer conservas no vidro, esterilizava vidros fervendo em água por 10 minutos. Depois enchia com legumes cozidos e cobria com água fervente e sal. Fechava bem fechado e guardava na despensa. Durava o ano inteiro. Pepino, chuchu, vagem, tudo dava para conservar assim. Guardanapo de pano. Nunca comprava guardanapo de papel. Fazia guardanapos de tecido que lavava e reutilizava. Cada pessoa da família tinha o seu, de cor diferente. Economizava muito dinheiro e ainda era mais bonito na mesa. Durava anos e anos. Reaproveitar a água do banho. A primeira água do banho, que sai fria, eu coletava em baldes para usar na faxina, regar plantas e dar descarga. Também ensinava as crianças a tomar banho rápido. Molha, fecha, ensaboa, abre de novo. Economizava muito na conta de água. Fazer sabão com cinza, juntava a cinza do fogão a lenha numa lata. Quando chovia, a água passava pela cinza e virava lixívia. Uma água bem forte e alcalina. Misturava com óleo usado e ficava um sabão potente que limpava tudo. Era química natural que não custava nada. Conservar batata na terra, cavava um buraco no quintal, forrava com folhas secas e colocava as batatas em camadas, sempre separadas por folhas. Cobria tudo com terra. As batatas ficavam conservadas por meses sem brotar. Era nossa despensa natural no subsolo. Reutilizar água da chuva, colocava todos os recipientes possíveis para coletar água da chuva. Baldes, panelas, potes. Essa água servia para tudo. Lavar roupa, fazer faxina, regar plantas. Era água pura, sem cloro e de graça. Guardava em tambores para usar depois. Fazer geleia sem açúcar. Quando o açúcar estava caro, fazia geleia só com fruta bem doce e um pouquinho de mel. Cozinhava até engrossar bem e guardava em vidros esterilizados. As frutas maduras têm açúcar próprio suficiente para conservar. Ficava uma delícia natural. Conservar cebola trançada, depois da colheita, fazia tranças com as cebolas pelas folhas e pendurava em local seco e arejado. Duravam o inverno inteiro. Começava usando as que estavam amadurecendo primeiro. Era bonito de ver e muito prático. Panela de barro para água. Usava pote de barro para manter a água sempre fresquinha, mesmo no calor. O barro sua e resfria a água naturalmente. Era nossa geladeira para a água. E o gosto ficava muito melhor que na vasilha de plástico. Conservar alho na banha, descascava os dentes de alho e guardava na banha derretida dentro de um pote. A banha solidificava e o alho ficava conservado por meses. Quando precisava, era só tirar alguns dentes. Tinha o sabor preservado e não brotava nunca. Cultivar brotos em casa, germinava feijão, lentilha, grão de bico dentro de casa, só com água. Em poucos dias tinha verdura fresca e nutritiva. Os brotos são cheios de vitaminas e crescem rápido. Era nossa salada garantida, mesmo quando não tinha dinheiro para comprar verdura. Secar ervas para tempero, colhia ervas da horta, manjericão, orégano, tomilho e pendurava em molinhos para secar. Depois guardava em potes bem fechados. Tinha tempero fresquinho o ano inteiro. Era muito melhor que o comprado e não custava nada. Conservar peixe no sal. Quando pescava muito peixe de uma vez, limpava bem e cobria com sal grosso. Deixava a água escorrer por alguns dias, virando de vez em quando. O peixe ficava salgado e conservado
igual ao bacalhau. Durava meses sem estragar. Fazer vinagre caseiro quando o vinho azedava. E sempre azedava um pouco. Não jogava fora. Deixava fermentar mais ainda até virar vinagre. Colocava numa garrafa com um pano na boca para o ar entrar. Em algumas semanas tinha vinagre caseiro forte para temperos e conservas. Plantar batata doce. A batata doce era nossa salvação. Planta fácil, produz muito e dura bastante tempo depois de colhida. Uma rama rendia muitas batatas. Cozinhava, assava, fazia doce. Era comida garantida e nutritiva para toda a família. Conservar queijo na cera. Quando tinha queijo grande, derretia cera de abelha e passava por toda a superfície do queijo. A cera criava uma proteção que não deixava bolor crescer. O queijo ficava conservado por muito tempo. Era só raspar a cera na hora de comer. Coletar sal na beira do mar. Quem morava perto do mar, coletava água salgada e deixava evaporar no sol. Sobrava o sal puro no fundo do recipiente. Era nosso sal de graça. Quem morava longe trocava produtos com quem morava na praia. Fazer açúcar de cana, plantava cana de açúcar no quintal e fazia rapadura caseira. Moía a cana, fervia o caldo até engrossar e despejava em formas. Ficava doce e nutritivo. Era nossa sobremesa e adoçante natural. Conservar manteiga no pote, fazia manteiga batendo nata e guardava em pote de barro bem tampado, coberta com água salgada. Trocava a água de vez em quando. A manteiga ficava conservada sem geladeira. Era importante trocar a água sempre. Secar milho para fubá, deixava as espigas secar no pé mesmo. Depois debulhava e guardava os grãos secos. Quando precisava, socava no pilão ou levava no moinho para fazer fubá. Tinha farinha de milho o ano inteiro para fazer polenta, broa, mingau. Conservar tomate verde. Os tomates que não amadureceram até a primeira geada, eu colhia verdes e embrulhava cada um em papel jornal. Guardava em caixas no escuro. Iam amadurecendo aos poucos e tinha tomate fresco até o final do inverno. Fazer pasta de alho. Socava muito alho com sal até ficar uma pasta. Guardava em pote pequeno coberto com azeite. O sal e o azeite conservavam o alho por muito tempo. Era tempero pronto para qualquer comida. Plantar feijão de trepar. O feijão de trepar dava muito mais que o comum. Plantava na cerca e ele subia produzindo o tempo todo. Era feijão fresco no verão e seco no inverno. Uma plantação pequena alimentava a família inteira. Conservar limão na água, guardava limões inteiros em potes com água, trocando a água a cada 2 dias. Duravam muito mais tempo que fora da água. O limão era muito importante. Servia de remédio, tempero e para fazer conservas. Fermentar repolho, chucrute. Cortava repolho bem fininho, misturava com sal e apertava bem numa vasilha. Cobria com um prato e peso em cima. Fermentava por semanas. Ficava azedinho e conservado por meses. Era vitamina no inverno quando não tinha verdura fresca. Secar pimentão e pimenta. Enfiava as pimentas inteiras num barbante e pendurava para secar. O pimentão eu cortava em tiras. Depois de secos, guardava em sacos de pano. Tinha tempero forte e colorido o ano inteiro. Fazer farinha de mandioca, ralava a mandioca. Espremia para tirar o veneno. Depois torrava na panela mexendo sempre. Virava farinha sequinha que durava muito tempo. Era carboidrato garantido e base da alimentação. Fazia tapioca, beiju, pirão. Pronto, meu amor. Esses eram os nossos segredos de sobrevivência. Pode parecer trabalhoso, mas quando a necessidade apertava, a gente dava um jeito. E sabe de uma coisa? A comida tinha mais sabor. A família era mais unida porque todo mundo ajudava. E a gente valorizava cada grãozinho que chegava à mesa. Hoje em dia vocês têm facilidades que eu nem sonhava ter. Mas não custa nada conhecer esses truques antigos, né? Nunca se sabe quando pode precisar. E além do mais, muitas dessas dicas ajudam a economizar dinheiro e são mais saudáveis que os produtos industrializados. Espero que você tenha gostado dessas memórias da vovó.
São lições de vida que passaram de geração em geração. Agora é sua vez de guardar esses conhecimentos. E quem sabe ensinar para seus filhos e netos também. Um beijão cheio de carinho. E que Deus abençoe sua família sempre, minha querida.